seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar de uma passagem de Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E nós vamos falar sobre aceitação. Porque Jesus nos faz compreender nessa passagem o porquê do sofrimento e como início da nossa própria cura. Mas aceitar a dor não como castigo, mas como corretivo dos nossos erros passados. Porque, afinal de contas, essa não é a única encarnação que tivemos. Então, vamos trazendo de outras encarnações coisas a serem corrigidas, não é? As aflições a serem corrigidas. Mas, sabendo só isso, também não conseguimos aceitar tudo o que nos acontece e nem nos resignarmos, principalmente quando se trata de uma doença do corpo físico. É difícil para nós ainda aceitarmos completamente, não é? Então, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais para entendermos, para suavizarmos as nossas provas, ao invés de agravá-las, pela maneira como encaramos a vida, o olhar que damos a ela, se é positivo ou negativo, nós podemos suavizar ou agravar as nossas provas, não é? Porque quando compreendemos que a vida é eterna, que essa não é a única e não é a última, nós estamos passando um tempo breve aqui, nessa encarnação. E o sofrimento aí, com essa compreensão, ele vai ficar mais ameno, pois sabemos que é só por um tempo e que nós temos a possibilidade também nessa encarnação ainda de nos melhorar, de corrigir e abrandar o nosso próprio sofrimento. Tudo vai depender do quê? Da nossa conduta, não é? Quando modificamos a nossa conduta, nós também podemos modificar as nossas provas, porque não é necessário passar mais por ela, porque já aprendemos a lição. Então, tudo depende do quê? Do nosso esforço, da nossa boa vontade, da nossa corrigenda em nos melhorar. Agora, aqueles que valorizam muito a vida corpórea, para este o peso é bem maior, porque parece interminável e aí a dor cai sobre ele com todo o seu peso, porque só acha que é só essa vida e acabou, não existe mais nada, não é? Então, se estivermos contentes com a posição que ocupamos na vida, se aceitamos nossa vida como ela é, com decepções, com alegrias, se não invejamos a vida do outro, que o outro tem, não é? Então, adquirimos com isso calma, resignação, aceitação, que são úteis para a nossa saúde, tanto do corpo como da nossa alma, não é? Tanto do corpo quanto do espírito. Ao contrário daquele que inveja, que ambiciona e sente ciúmes das coisas dos outros, ele se tortura voluntariamente e assim aumenta as suas misérias, angústias e sofrimentos. Por quê? Porque deixa de olhar para si e fica olhando para o outro, perde tempo, não é? Agora, quando aceitamos a nossa vida tal como ela é, com lucidez mental, com paz, nós conseguimos visualizar uma luz, não é? Um caminho que vai nos conduzir à nossa transformação interior, ou seria melhor dizer a nossa educação moral, não é? Mas a transformação não é matar o homem velho que existe dentro de nós e estamos nos propondo a buscar um homem novo. Quer dizer, aquelas sombras, né? Porque todos nós carregamos as nossas sombras. Vencer o passado, não é? São expressões usadas para dizer também que é o processo de mudança interior. Tudo isso quer dizer exatamente isso. Mudarmos aquilo que não está de acordo, vamos mudar para melhor. Mas
sabemos que não existe morte ou extinção, e sim transformação. Então jamais matamos o homem velho, mas podemos sim conquistá-lo, renová-lo e educá-lo, assim como fez Paulo de Tarso, não é? Ele era um homem que perseguiu muito aos cristãos, mas a partir do momento que ele tornou-se um cristão também, ele modificou-se completamente, mas não extinguiu aquilo que ele já foi. Ele continuou sendo aquilo que ele era, só que foi eliminando aquilo que não era bom dentro dele. E assim nós também podemos eliminar aquilo que não é bom dentro de nós, nos transformarmos para melhor. Ao invés de ser contra aquilo que fomos, precisamos aprender a ter uma relação pacífica de aceitação, sem conformismo, aquela, eu sou assim, então eu vou morrer assim. Não, nós temos condições de nos melhorar, de nos transformar em seres melhores, não é? A fim de fazer do homem velho um grande aliado ao nosso aprendizado. É essa o intuito, não é? Ao invés de extinguir as sombras, vamos viver em harmonia com a sombra, e ao invés de vencer o passado, vamos conquistar o passado através da nossa educação. Estudando, lendo, fazendo o evangelho no lar, assim nós vamos vencendo a postura de ser contra o passado, aquilo que somos, não é? Que é um processo de negação daquilo que fomos. Não adianta a gente ficar negando. Eu tive lá uns deslizes no passado, cometi alguns erros no passado, mas não quero olhar para isso. Não é negar. É compreender, como Paulo de Tarso, como citamos o exemplo de Paulo de Tarso. Cometeu erros no passado? Todos nós cometemos, né? Todos nós cometemos. Então, é encarar isso e não negar daquilo que fomos, do qual o orgulho se aproveita para encobrir com ilusões pontos importantes de nossa personalidade que precisa ser trabalhada. Enfim, são vários pontos que podem ser renovados ou aprimorados no nosso caráter, no nosso temperamento, nos nossos valores morais, vícios, hábitos, desejos, tendências. Então, tudo isso a gente necessita melhorar dentro de nós. É disso que estamos falando, não é? E às vezes nós nos cobramos tanto por estarmos fazendo essa transformação e acharmos que não estamos progredindo nada, porque os maiores cobradores moram dentro de nós, que somos nós mesmos, não é? E se começarmos com isso, nós vamos cair numa grande angústia por nos cobrarmos tanto, pois muitas vezes nós não conseguimos entender que para se aceitar é necessário ser cúmplice, ser parceiro, ser sócio de nós mesmos, não é? É necessário essa cumplicidade com o homem velho, como Paulo de Tarso fez, não é? Sem martírio, sem sofrimento, é reconhecer aquilo que fizemos, que fomos, e fazer diferente agora. Fiz tal coisa, mas hoje já compreendo melhor, vou agir de uma forma melhor e não ficar nos torturando. Não há essa necessidade. Não há necessidade de ficarmos ali nos afligindo, nos martirizando com um sofrimento, não é? Mas sim nos aceitando, isto é, aprovando as nossas mudanças que já conseguimos e não nos cobrando daquilo que ainda não conseguimos. Não adianta ficar fantasiando aquilo que não somos, usando máscaras, a aparência, aquilo que não somos, não é? Porque Jesus mesmo disse: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 25. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 6. E ele quis dizer que essa reconciliação depende da nossa
a disposição de querer encarar a realidade sobre nós próprios. Olhar para o nosso desconhecido ainda mundo interior e vencer as camadas, quer dizer, as porções uma sobre a outra do nosso orgulho que existem em nossa personalidade. Então, vamos descortinando uma a uma essas sombras, superando as defesas que criamos para nos esconder nas sombras. Sabe aquele tipo de esconderijo que a gente, às vezes, tem pessoas que tornam-se agressivas, mas que na realidade são de uma sensibilidade muito grande. Então, ela mostra uma coisa, mas na realidade, interiormente, ela é outra. E acaba sofrendo muito com isso. Essas são as sombras, né? E que, a partir de uma decisiva e gradativa investigação sobre o nosso mundo íntimo, sobre as nossas reações pessoais, por que reagimos de determinada forma? Nós temos que descobrir isso, não é? Se como falamos, se essa agressividade existe, por que reage dessa forma se por dentro você não é agressivo, não é? Então, descobrir através do quê? Da nossa própria autoanálise, sem medo do que encontraremos, da nossa fragilidade íntima. Vamos trabalhar isso. Esse é o homem velho que está aí dentro de você. Autoaceitação. É necessário isso. É aceitar o que somos e como somos. Não a confundamos com uma rendição conformada e que nada mais importa. Aquilo. Sou assim e não mudo, não mudo. Muda sim, é só querermos. É só nos darmos as chances. Precisamos sim aceitar com o coração e vencermos a nós mesmos com respeito, amor e vigilância, que reforma íntima nada mais é do que dar uma nova direção aos valores que possuímos e corrigir as nossas deficiências, cujas raízes muitas vezes ignoramos ou não temos motivação para querer mudar, né? É dar nova direção a qualidades que foram desenvolvidas ao longo da nossa vida. Vamos dirigir esses valores para Deus, nos elevando espiritualmente através do sentimento do amor. Jung, o pai da psicologia analítica, ele nos diz algo interessante. Só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. Exatamente, porque a cura está dentro de nós mesmos. É uma questão de aprender a ser, né? Existimos, fomos criados para a felicidade. Compete-nos, então, sermos melhores do que quando aqui chegamos. E isso só é possível quando escolhemos ser o que realmente somos, de como encaramos ou aceitamos a nossa vida, e não um ser imaginário, aquele revestido de máscaras, não é? E essa aceitação vem da nossa transformação, mas com serenidade, com equilíbrio, sem cobranças, entendendo que somos eternos. E se estamos hoje aqui, é porque estamos aparando as nossas arestas para ficarmos mais equilibrados e progredirmos, entendendo, aceitando e respeitando os nossos limites pacificamente, isto é, aceitando a vida como ela é, nos relacionando com a vida, aceitando-a como ela é, entendendo que para evoluirmos é necessário, através de muitas tarefas, sejam elas boas ou não, passarmos por isso, senão não conseguimos entender, né? E trouxemos como se fosse um roteiro para o nosso processo autotransformador. Retiramos lá do livro Reforma Íntima Sem Martírio, do Vanderlei Oliveira, pelo espírito Hermance Dufault. É a lição 2, Ética da Transformação. Ele diz assim, postura de aprendiz. Eu dei uma pincelada, não é? Postura de aprendiz. Buscar o novo, aprender coisas novas e reciclar conceitos. Observação de si mesmo. O estudo atento de nosso mundo subjetivo. O conhecimento das nossas emoções,
e não o julgamento e a autoavaliação constante, não é? A renúncia. A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes, evitar rodas de fofocas, hábitos do álcool, do fumo e por aí vai, não é? Aceitação da sombra. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive os nossos erros, porque é com ele que nós aprendemos. Auto-perdão. A aceitação para ser plena precisa do perdão. Perdoar as faltas que cometemos, mas que gostaríamos de não cometer mais. É vigiarmos, não é? Cumplicidade com a decisão de crescer. O objetivo da renovação espiritual é gradativo e exige devoção, isto é, dedicação, parceria conosco mesmo para cumprirmos o nosso objetivo. Vigilância é a atitude de cuidar da vida mental, é a postura da mente alerta, ativa, sempre voltada a ideias enriquecedoras. Tipo assim, meditação, pensamento positivo, boas leituras, conversas edificantes, diversões e ações sociais. Oração é a terapia da mente, encontro com a nossa positividade, ligar com forças nobres. Trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Dar utilidade a cada momento dos nossos dias é investir no nosso crescimento interior. Tolerância. Toda evolução é concretizada na tolerância. Deus é tolerância. Há tempo para tudo e tudo tem seu momento certo. Amor incondicional. Amarmos-nos como somos, sem nos torturar pelo passado. Nosso passado é nosso alicerce. Sem ele, não chegaríamos aqui. Socialização. Para vencermos o personalismo e a vaidade, necessário essa convivência em grupo ou em grupos para treinarmos a nossa própria mudança. Caridade é o dínamo de sentimentos nobres. Nos socializando, podemos refletir e conviver com mais amor. Tudo isso serve para refletirmos, não é? Que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.